Irmãos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Hoje nós, com a graça de Deus, vamos estudar do verso 7 ao verso 11. Como nós temos visto, essa carta foi escrita então por Pedro, década de 60, para irmãos que estavam na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Irmãos esses que estavam passando por perseguição, estavam passando por uma série de tribulações em razão da fé deles. Então Pedro escreve essa carta para ajudá-los a passar por esse momento, para serem exortados, para serem edificados e para serem aconselhados mesmo. Eles estavam sofrendo, eles precisavam de consolo, eles precisavam de ajuda e direção, e foi isso que Pedro fez ao escrever essa carta. Como a gente viu, a carta toda, principalmente no início dela, ela vai apontar para Cristo Jesus. Ele vai fazer que aqueles homens e mulheres que estavam passando por perseguição olhassem para Cristo, para a obra de Cristo, para a salvação que Cristo deu para eles. E a partir do momento que eles enxergassem isso e compreendessem isso, depois, naturalmente, a vida deles mudaria. E isso são os aspectos práticos que nós vemos tratando desde o capítulo 3 e agora no capítulo 4 também. Então, basicamente, esse é o contexto dessa carta que nós temos estudado já há algum tempo. E aí eu vou ler com você o texto todo, porque, como eu disse, Pedro ele vem falando de aspectos práticos que decorrem do fato deles, daqueles homens e mulheres, terem crido em Jesus Cristo. Isso é um fato. Mas agora, no verso 7 em diante, até o verso 11, ele vai atentar para uma situação muito específica. Ele vai lembrar aquelas pessoas de que o fim está próximo. Ele não fala isso pela primeira vez na carta. Se você se lembra, lá no verso 5, que a gente falou alguns dias atrás, não foi na semana passada, mas alguns dias atrás, ele já havia falado dos ímpios que haveriam de prestar contas ao Senhor no grande dia. É o mesmo dia. O dia do retorno do nosso Senhor, o grande dia do Senhor, vai ser um dia de júbilo para aqueles que creem, mas para aqueles que rejeitam o Senhor, os ímpios, vai ser um dia de um tipo de julgamento terrível. Então ele já tinha falado isso no verso 5, ele volta a falar. Se o fim está próximo, o que nós fazemos? E essa é a pergunta. Se o fim está próximo, qual que deve ser a nossa reação, a nossa atitude como igreja? Como aqueles que de fato creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e que creem que o dia que Ele voltar para aquele grande dia, nós vamos estar diante dEle, de joelhos sim, mas louvando e glorificando a Deus pelo fato dEle ter nos chamado. Qual que vai ser a nossa reação hoje? E é isso que Ele vai nos ensinar. Vamos ler? Acompanhe na sua Bíblia. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações, das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E essa vai ser a estrutura que a gente vai seguir hoje. O fim está próximo, esse é um fato, e o que isso leva a gente a pensar? E aí, uma divisão bem simples para nós, para lembrar mesmo. Ele vai dar 3 ordens para nós. Ore, ame e sirva. Essas são as ordens. Eu gostaria muito que vocês fossem embora hoje e vocês se lembrassem disso. O fim estava próximo a 2000 anos. Hoje está 2000 anos mais próximo do que está naquela época. O fim está próximo. O que eu faço? Ore, ame e sirva. Então, esse primeiro ponto, o fim está próximo. Como eu disse, essa é uma realidade, está ali no começo do capítulo, do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro, ele nem se preocupa em explicar. Isso era um tanto quanto óbvio para aquelas pessoas que estavam ouvindo e que ouviam o Evangelho. Aqueles irmãos, eles estavam esperando pelos dias do fim,
já naquele momento e eles aguardavam ansiosamente pelos dias do fim. É interessante pensar que você sabe quando que a igreja mais pensa nos dias do fim? Quando tudo vai mal. Sabe quando foi uma época em que todo mundo começou a pensar de novo, o senhor está voltando, o senhor está voltando? Pandemia. Quando começam guerras, ou quando começa uma grande perseguição, todo mundo começa, agora o Senhor vem. Mas você pode parar e perceber, talvez até na sua vida, que quando tudo vai muito bem, está tudo muito tranquilo, é muito comum que nós nos esqueçamos dessa verdade. E é muito comum que às vezes a gente até pense, Senhor, agora volta, espera mais um pouco para voltar. Talvez agora eu vou viajar daqui uns dias, eu vou me casar daqui a alguns dias, espera mais uns 3 meses, aí 1 ano. É natural que a gente pense assim, mas isso é triste. Porque, de alguma forma, quando a gente faz isso, a gente não tem noção do que implica dizer estar com o Senhor nesse grande dia. Mas é uma realidade para nós. Mas, considerando o fato de que o dia está próximo, isso é um fato, o Senhor Jesus disse, Paulo disse, Pedro disse, o irmão Parolin trouxe para nós alguns textos que reforçam isso. O dia está próximo. Qual que deve ser a nossa atitude? É tão interessante que se você parar para pensar, e se você olhar, nem precisa nem olhar para a história, você pode olhar para grupos que existem até nas nossas épocas. Muitos grupos têm um foco, que se dizem religiosos, têm um foco muito especial na questão, o fim está próximo, vai acontecer, e o pessoal costuma marcar data, eles costumam colocar dia, vai ser tal dia, tal hora, o profeta tal revelou. Essas pessoas tiram isso da onde? Da cabeça delas, porque a Bíblia nos diz, como o irmão Parolin leu, que quanto dia e hora, nós nunca saberemos. Então, assim, se qualquer pessoa chegar para você com dia e hora, rejeite, isso é mentira. Jesus disse, nós não saberemos. Mas qual que é a postura natural desse tipo de gente? Gente que fica pensando muito nisso, não biblicamente, mas da cabeça deles. Se o pessoal começa a estocar comida, se o pessoal começa a construir bunker, esse pessoal quer fugir para um lugar ermo e levar os irmãos e se fechar todo mundo e fazer, porque não, o fim está próximo, vamos fugir, vamos ficar isolados, vamos fazer coisas. Queridos, a gente fala isso, mas muitas pessoas já sofreram muito por isso. Você tem grupos que sofreram, que fizeram automutilação, esperando a vinda do Senhor. Grupos, aqui quem é um pouco mais velho vai lembrar daquele Jim Jones, lembra? Final da década de 70, ele convenceu um grupo inteiro dos Estados Unidos a ir para uma floresta, aqui na Guiana, a floresta amazônica, e eles cometeram suicídio coletivo. Centenas de pessoas, crianças, bebês, homens e mulheres, porque o Senhor ia passar e eles iam subir a alma deles. Veja, quando você pensa nessas coisas com o olhar do mundo ou com o olhar nosso, ansioso e histérico, o que a gente vê é isso, é histeria, mentira, confusão, medo. Mas, irmãos, é muito interessante e bonito a gente entender e ver que quando Pedro ele fala o fim está próximo, ou quando Paulo fala o fim está próximo, sabe o que ele fala para a gente? Continue vivendo, irmão. Continue vivendo. Eu vou passar orientações para vocês viverem, porque nós continuamos vivendo. O fim está próximo desde o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Desde o dia que ele ressuscitou, a qualquer momento ele pode voltar. E a gente tem que estar preparado a qualquer momento. O que muda? Não é para mudar nada, é para você continuar vivendo para a honra e glória dele, como você vive e vivia. Mas se você não vive, então você deve fazer isso. Então, o primeiro ponto que eu quero considerar e que eu quero dizer para vocês, o fim está próximo é um fato. Como eu disse, ele nem se preocupa em explicar isso. O Senhor está prestes a voltar. Essa realidade, como que ela fala ao teu coração? É uma realidade que te alegra, que te traz esperança, que te traz ânimo, que te traz regozijo pelo fato de saber que cada lágrima que você derrama hoje, cada dor que você sente hoje, cada situação sem solução que nós nos deparamos hoje, elas estão prestes um dia a acabar de forma definitiva. Ou você treme as pernas e fica pensando assim, puxa, mas se o Senhor voltar, e aí? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Se você fica pensando e você está preocupado, então você tem motivo real para preocupação. Porque é real e a palavra nos ensina que naquele grande dia, aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, que não aceitaram como seu Senhor e seu Salvador, vão ser julgadas de acordo com cada um dos seus
pensamentos, palavras, atos, inclusive omissões. Aquilo que você fez, aquilo que você pensou, aquilo que você deixou de fazer e aquilo que você falou. Cada uma dessas coisas vão te julgar. Você pode se achar uma boa pessoa, mas você sabe que se tudo isso fosse exposto aqui, o que você fez, falou, pensou, deixou de fazer, você sabe que você não ficaria aqui. Eu sei que eu não ficaria aqui. Naquele grande dia, aquelas pessoas que estiverem fora de Cristo, que não estiverem no Senhor, vão ter que prestar contas de cada vírgula, de cada palavra, de tudo que elas fizeram. Se você não está em Cristo, você tem a noção do que seria isso, está diante do Deus vivo, o justo juiz, como culpado, e você sabe que você é culpado. Se você acha que tem alguma boa obra em você que pode fazer alguma coisa, algum atenuante, como se diz no direito, você sabe que isso não vai ser suficiente para aquilo que você é, para aquilo que você fez, para aquilo que você faz. Então, eu clamo a você, se essa é a sua situação, arrependa-se do seu pecado e creia que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Somente a graça do nosso Senhor pode te salvar, mas Ele promete que Ele se coloca à disposição de todo aquele que crê nele. E essa crença vai vir por uma obra do próprio Espírito Santo dele, porque naturalmente você continuaria no pecado. Naturalmente você não se arrependeria. Naturalmente você continuaria, inclusive, se regozijando e se alegrando no pecado. Mas se o Senhor está colocando um incômodo no teu coração, entenda, isso é Ele quem está fazendo. Creia em Cristo Jesus. E você pode olhar para o fim está próximo, quando você ouvir isso, falar, glória a Deus, Maranata, vem logo, venha, Senhor. Que essa seja a nossa motivação. O segundo ponto, ore. Segunda ordem que ele vai dar aqui para nós é, o fim está próximo, então o que a gente vai fazer? Vamos fugir para os montes e fazer um bunker? Não, não. A gente vai orar. Olha o que ele fala ali, na segunda parte do verso 7. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, o nosso chamado é tão interessante que é para orar, mas ele qualifica essa oração. De que forma que eu vou orar? Como que deve estar a minha mente na hora de orar? Eu devo ser criterioso e sóbrio. O que significa isso? Criterioso e sóbrio. Eu peguei algumas definições até de outras traduções de Bíblias. Ser criterioso e sóbrio são palavras parecidas, com significados parecidos dentro do contexto que a gente está lendo, mas significa basicamente ter autodomínio, sermos prudentes, estarmos alertas. Uma pessoa criteriosa e uma pessoa sóbria, uma pessoa alerta, uma pessoa prudente, é uma pessoa que está atenta para as coisas que acontecem, ela pensa nelas, ela processa as informações, ele entende isso e ele raciocina. Isso tem a ver com uma questão lógica, com uma questão racional. É muito interessante que muitas vezes a gente vê a oração como uma coisa meio mística. E existe um aspecto em que, de fato, você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas parece que a gente quer sentir coisas para poder orar, parece que a gente tem que sair fora de si, parece que o texto diz que nós devemos ser criteriosos e sóbrios. Parece que um contrassenso com aquilo que normalmente a gente costuma pensar, não é? Mas é isso, é um esforço intencional para que nós, de fato, consideremos todas as coisas na hora de orar. É considerar o mundo que eu vivo, considerar a situação da minha igreja, considerar a situação da minha família, considerar a situação dos meus irmãos. Tudo isso faz parte desse processo que eu devo estar claro para mim no momento em que eu oro. Aqui, entenda, é você ser criterioso e sóbrio a bem das vossas orações, para que você, tendo essa análise feita do mundo em que você vive, você coloque isso diante de Deus em oração. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você tentar ser criterioso e sóbrio, ficar atento ao mundo, conhecendo as coisas, ficar, por exemplo, o dia inteiro assistindo televisão, só em canais de notícias, vendo no YouTube todas as coisas que estão acontecendo, e você não tiver oração, e se você não colocar isso diante de Deus, você vai ficar louco. E com razão. Porque a situação é terrível. O mundo, a gente às vezes até, eu acho interessante isso, muitas vezes a gente acaba se assustando ou ficando escandalizado com as coisas que o mundo faz. É o mundo sendo o mundo. É o mundo fazendo o que o mundo sabe fazer. É o filho do diabo fazendo coisas que o diabo ensina. Então, nós devemos saber
para que nós não sejamos pegos de forma inocente. Nós sabemos o mundo que nós vivemos. Mas o que a gente faz com isso? Nós nos colocamos diante de Deus em oração. A finalidade é essa. Se você tiver uma Bíblia NVI, ela vai dizer, para poderem orar, para que a gente possa orar. Nós devemos estar conscientes disso. O olhar atento ao mundo que nos cerca é uma postura criteriosa, sóbria, prudente e alerta, e deve nos levar a uma vida de oração onde nos colocamos diante de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode agradecer, a gente pode pedir perdão, mas dentro desse contexto que a gente está falando, para ter essa visão criteriosa e sóbria, eu pensei em 2 aspectos da oração que para mim vieram à mente imediatamente. Primeira coisa, o primeiro aspecto é para pedir direção. A gente vive num mundo cada vez mais confuso, as coisas que nós passamos, os nossos pais não passaram, coisas que eram comuns, que hoje são comuns, há 10 anos atrás a gente nem imaginava. Então, um dos motivos pelos quais a gente se coloca em oração é para pedir direção. Mas um outro motivo também que a gente precisa fazer e colocar em oração é pedir consolo do Senhor também. É entregar isso e falar, Senhor, eu peço a tua direção, mas eu não consigo ver, eu não sei para onde que eu vou, as situações de fato elas são difíceis e para mim está cada vez pior, mas eu me entrego em tuas mãos. Você consegue entender que a situação que eu estou colocando aqui para mim e para você era a mesma daqueles irmãos que estavam recebendo uma carta porque estavam debaixo de perseguição? O que ele diz? Não é para você fingir que não está acontecendo nada. Considere todas as coisas. Saiba, parece que está vindo ali uma nova legião romana e talvez eles vão perseguir a gente. É para saber. Talvez você vai ter que mudar de local, talvez você vai ter que mudar de emprego. Mas saiba disso e entregue em oração e coloque diante do Senhor. Esse é o chamado dele para nós. Caso você considere, como eu disse, e não leve para o Senhor em oração, sabe o que vai acontecer? Como eu disse? Ansiedade e desespero. Vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 6? O texto que começa dizendo, não andeis ansiosos. Qual que é o antídoto para você não andar ansioso? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, todas as situações que te deixam ansiosos. O mundo, o governo, a guerra, a peste, a doença, o problema financeiro, o problema de saúde, tudo isso são coisas que têm o potencial de nos deixar ansiosos. Tudo isso vai nos atacar. A nossa tendência pecaminosa é ir para ansiedade, desespero. Mas o que a gente faz? Em tudo, todas essas coisas que podem ter o potencial de te tirar do eixo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pedidos, petição e pedido, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então nós temos que orar mesmo e nos colocar diante de Deus. E orando, e olhando, e vendo aqui, analisando esse texto da palavra, e Pedro explicando, e sendo tão claro, falando de um momento tão ímpar, o fim está próximo, ele fala, orem, sejam criteriosos, sejam sóbrios, fiquem alertas. Eu me lembrei, e pensando em Pedro, que a gente sabe, a história de Pedro é uma história conhecida. E Pedro, com certeza, quando ele fala isso tinha algo que mexia ainda com o coração dele de alguma forma. Porque nós sabemos a história de Pedro. Ele está falando, olha, o fim está próximo, a situação está difícil, fiquem alertas, fiquem vigilantes, prestem atenção, não parem de orar, sejam sóbrios. Só que um dia, se você abrir lá em Mateus 26, a gente vai ver isso, um dia, Pedro foi exortado e foi solicitado pelo Senhor dele, Jesus Cristo, para que ele ficasse atento, para que ele ficasse alerta, e para que ele orasse, e para que ele vigiasse. Só que Pedro não fez isso. Pedro dormiu. Tão interessante, talvez no momento que ele deveria mais estar atento e alerta e orando, ele não fez. A gente sabe que o nosso Senhor, Pedro fez muita coisa errada na vida dele, ele pecou várias vezes, e a gente tem o privilégio de ver Jesus Cristo, nosso Senhor, restaurando e restaurando e restaurando. Mas quando Pedro ele nos ensina isso, nós não tem como não lembrar o que ele já passou em relação a isso. E ele fala como aquele que passou. Façam isso agora. Estejam alertas. Olha lá, Mateus 26, verso 37 até 41.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e aqui a gente está falando de Jesus Cristo, na véspera da sua paixão, quando ele vai até o monte, o Getsemane, e ele se coloca ali diante de Deus, orando e clamando e colocando a situação dele diante do Senhor. Isso é Jesus Cristo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se, aqui é Jesus, tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Pedro ele pede para que a nossa oração a gente esteja alerta. O que é o contrário de estar alerta? Dormir, né? Vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. João, Tiago e Pedro. E disse a Pedro, e é interessante que ele fala para Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse chamado que Jesus Cristo disse para Pedro, basicamente é o que Pedro está transmitindo para nós. Os dias são maus, a situação é difícil. Vigiem e orem. Porque se você não vigiar e orar, o que vai acontecer com você? Você vai cair em tentação, por exemplo. Fora outras coisas horríveis que podem acontecer. Então, esse é o chamado que ele nos dá, né? Aquilo que ele mesmo aprendeu. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação, com vocês. Simples a pergunta. Como está a sua vida de oração? Individual, você. Individualmente, eu quero que você responda para você mesmo. Como está a sua vida de oração? Eu não oro. Então você precisa orar. Eu oro quando eu lembro. Isso não é uma atitude de alguém que está alerta e vigilante. Eu oro todo dia. Eu repito praticamente sempre a mesma oração. Isso não é oração, isso é reza. Isso é simplesmente uma repetição e a Bíblia nos ensina: não façam como os gentios fazem, usando de meras repetições. Você não está tendo comunicação com o Senhor. Você simplesmente está repetindo como uma criancinha recém-nascida ou que está aprendendo a falar. Ela ora desse jeito, que a gente ensina. Ela não sabe fazer de outra forma. Mas um cristão maduro orar dessa forma é algo que não deve acontecer. Se essa é a sua situação, entenda, você não está vigiando e orando. Você não está alerta. Você não está sendo criterioso. Você não está sendo sóbrio. Você está se colocando numa situação de perigo. Quando vier qualquer tipo de provação, você vai cair na ansiedade, você vai cair no desespero, você vai cair no medo, você vai se perder. E o Senhor, se você for filho, Ele vai te buscar. Mas isso não quer dizer que você não vai voltar sem consequências. As consequências vão vir, então esteja pronto, esteja atento. E mais do que isso, dê passos práticos. Dê passos práticos. Marco falou agora há pouco, tem que anotar na minha relação de oração. Nossa, isso é muito pouco espiritual. Anotar oração? Anotar, fazer relação de o que eu vou orar? É isso mesmo. É você ter hora para orar. Você colocar na sua agenda: eu vou orar no horário tal. Eu vou orar em tal lugar. Eu tenho um lugar para que eu ore. É sim, eu tenho uma relação de pessoas ou situações ou para que eu ore por aquilo, para que eu não lembre. Mas isso não parece espiritual o suficiente. Mas o texto diz para você ser espiritual ou para que você seja criterioso? Criteriosidade, ou se ter critério, é isso. É você, de fato, colocar a sua mente naquilo. E se você não tiver vontade de fazer isso, confesse isso ao Senhor, mas faça. Não espere vir vontade para que você obedeça a Deus. Porque nós somos pessoas que carregam em si pecado ainda. Então a nossa tendência sempre vai ser não ter vontade de obedecer e, pelo contrário, ter vontade de desobedecer. Se você esperar você ter vontade, você não vai perdoar, você não vai amar, você não vai servir, você não vai orar, você não vai fazer nada. Mas é se colocando diante do Senhor, se prostrando e reconhecendo, inclusive, a sua falta de vontade. Isso faz parte do processo de oração. Ore e fale: Senhor, eu não tenho vontade, mas ore. Faça isso em oração, tá bom? O terceiro ponto é: você tem que amar. Ore, ame. E o verso 8 vai dizer: acima de tudo,
Porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí, só para ficar claro, peraí, o amor que salva pecado não é Cristo morrendo na cruz? É Cristo, o sangue de Cristo que nos salva dos nossos pecados e que lava os nossos pecados para que nós possamos ser aceitos. Mas não é isso que Pedro está falando aqui. Pedro não está falando de pagamento pelo pecado. Pedro está falando de um outro assunto. E Pedro, quando ele fala desse amor que cobre multidão de pecados, ele não está falando do aspecto judicial do nosso pecado que nos coloca como culpados diante de Deus. Ele está falando do pecado que machuca, que mancha, que atrapalha a minha relação com vocês, com a igreja, com os meus irmãos. É disso que ele está falando, das consequências do pecado nos meus relacionamentos horizontais com os meus irmãos. E aqui ele está fazendo uma referência, ainda que indireta, a Provérbios 10, 12, que diz o seguinte, ó, o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Aqui Pedro está fazendo uma referência a esse provérbio. O amor cobre as transgressões. Então, qual que é o sentido que ele está colocando aqui? O texto se refere à nossa atitude como cristão diante daquele que peca contra nós. O Senhor, ele nos chamou para viver como comunidade. Pela graça de Deus, isso tem sido pregado aqui nessa igreja há muito tempo e de uma maneira bem efusiva, bem consistente e bem... Às vezes a gente pode até ser chato nisso, mas a gente entende que a vida evangélica, a vida do cristão é para ser vivida em comunidade, é para ser vivido no corpo, é para ser vivido como irmãos que vivem como igreja. Mas se você vive no corpo como igreja, você já deve ter percebido que os seus irmãos às vezes te machucam. Você já percebeu isso? É verdade, os irmãos machucam, porque são ainda pecadores. Que mentem, que ofendem, que fazem fofoca, às vezes fazem alguma coisa que te machuca de alguma forma. Isso é real. Como que a gente lida com ofensas, com dores, com machucados, vindo, inclusive por parte daqueles que são nossos irmãos? Como que a gente lida com isso? Com perdão. É uma ordem do Senhor. Nós precisamos perdoar. Mas você sabe muito bem que não é fácil perdoar. Ou é fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. É totalmente antinatural para nós perdoar. É natural para o Senhor. Para nós é antinatural. Em Cristo nós podemos perdoar. Em nós não podemos perdoar. E muitas vezes a nossa atitude de perdão quando alguém nos machuca, seja um irmão na fé, seja alguém da nossa família, seja um amigo, alguém do trabalho, muitas vezes a nossa postura é aquela postura do filho que briga com o irmão. Quem aqui tem irmão já deve ter feito isso algumas vezes. E aí você briga com seu irmão mais novo, você dá um soco nele, dá um tapa nele, e a sua mãe chega e fala assim, para os dois, para a briga. Parou a briga. Pede perdão para o seu irmão. Perdão. Dá um beijo nele. Beija. Aí você olha assim por dentro, eles estão querendo se matar mutuamente. Mas assim, já deu perdão e já beijei ele, pronto, a minha mãe ficou feliz. Tem muito crente aqui, inclusive eu posso fazer isso também, que perdoa os irmãos assim. Você tem que perdoar. Está na Bíblia. A Bíblia ensina a perdoar, é verdade. Aí eu vou, chego no irmão e falo, tá bom, te perdoo. Mas eu saio dali cheio de ressentimento, cheio de mágoa. E eu acho isso normal. Eu acho isso natural, guardar essas mágoas, guardar... Não, eu já falei, está tudo certo. Mas, queridos, se essa é a nossa técnica de perdão, eu garanto para você que seu coração é um entulho de ressentimento. Uma hora ele vai estourar. Uma hora esse entulho vai cair. Lembra lá em Mariana, em Minas, quando aquela represa de dejetos uma hora rompeu? Uma hora vai acontecer. Mas, Danilo, é difícil, eu não consigo, eu não sei perdoar. É difícil perdoar, e é difícil mesmo. É difícil para todos nós perdoar. Mas assim, o que o texto vai nos dizer? Sabe quando que você consegue perdoar? Sabe quando você consegue efetivamente ter essa sensação e esse desejo de eu perdoo, eu perdoei, isso foi embora? Quando? Capacitados pelo Senhor, nós perdoamos porque nós amamos. Quando você olha para o seu irmão que te ofendeu e você consegue amá-lo, e aí perdoar. Ah, mas daí é demais, já vai me obrigar a perdoar e ainda eu tenho que amar? É isso mesmo.
Acima de tudo, porém, tendes amor intenso, intenso, uns para com os outros, porque somente esse amor intenso que tem raiz em Cristo Jesus, que é Ele mesmo amor, Deus é amor, não naquele sentido mentiroso que muita gente fala, mas nesse sentido, quando nós estamos nele, nós podemos amar o próximo, mesmo aquele que nos machuca, mesmo aquele que nos ofende. E quando isso acontecer, aí sim a gente vai conseguir perdoar. É tão interessante que eu garanto para vocês que muitos de vocês conseguem experimentar isso em algumas situações da vida de vocês. Por exemplo, quem é a pessoa que você mais ama? Você vive em família, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Com certeza seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo ou seu filho já te ofendeu de alguma forma. E você perdoa ele. E possivelmente você nem lembra mais daquilo que ele fez para você há 6 meses atrás, 2 meses. Por que você consegue esquecer quando um filho teu te ofende? Porque você ama ele. Então, não tem problema, esquece, acabou, passou. A gente sabe que tem pessoas que não conseguem fazer isso. E essas têm que ser tratadas diante de Deus. Mas o que acontece nessas situações? Nós amamos. E aí eu quero ir para a terceira aplicação. Você tem dificuldade em perdoar? É difícil para você perdoar? Então eu quero pedir para você uma coisa. Quando você for orar, pedir para o Senhor colocar no teu coração um coração de perdão, mais do que isso, antes disso, peça para Deus um coração de amor. Peça para Deus para que Ele te dê amor para com aquela pessoa que te ofendeu. Ah, mas isso não tem como. Quando a gente olha para aquele que nos salvou e para aquele que hoje nós estamos, que é Jesus Cristo, quando que Ele nos amou? Quando nós éramos ainda inimigos. Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. E Ele pede para que nós façamos isso na força dEle. Não é na sua força, é na força dEle. Mas isso vai depender, sim, e pelo Espírito Santo, arrependimento, humilhação, porque isso é uma grande humilhação. Eu vou amar aquele que me bate, aquele que me xinga, aquele que fala mal de mim? É difícil mesmo. E na nossa força não tem mesmo como fazer isso, mas no Senhor nós podemos fazer isso. No Senhor, na força dEle, e não só imitando Ele, mas fazendo com a força dEle mesmo, tá bom? Então, não se esqueça disso. E amor, aqui a gente vê um aspecto bem prático do amor, que é o perdão. Mas existem outros aspectos práticos do amor, porque nós cremos, pela palavra de Deus, que amor não é uma sensação, não é uma borboleta no estômago, não é um sentimento que me deixa com a bochecha rosada quando eu vejo aquela pessoa que eu gosto. Isso aí são sentimentos gostosos que a gente tem quando namora, quando é casado, mas amor não é isso. Amor é uma prática, amor é você agir, é você ter uma atitude, mesmo quando você não tem sensações e sentimentos. E o amor, quando ele é colocado em prática, ele te leva a servir. Então nós oramos, nós amamos, e se você ama de fato, você serve. Você vai aprender a servir. Então é isso. Servir é amar na prática. Servir é amar na prática. Sua família, a mãe que faz o almoço, ela está amando na prática. O pai que sustenta a sua casa está amando na prática. O irmão que participa de um grupo nas casas e vai lá e ajuda, ele está amando na prática. Aquele que ajuda, aquele que está passando uma necessidade, ele está amando na prática. Isso é serviço. E esse é um chamado que todos nós temos. E aqui ele já vai dar de cara um tipo de aplicação desse amor na prática por meio do serviço. Está lá no verso 9. Seja hospitaleiro. Sede mutuamente, ou seja, um entre os outros. A Bíblia nos ensina a cuidar de todos, inclusive não crentes. Na medida do possível, a gente pode e deve ajudar ao nosso próximo, que é qualquer pessoa, é quem Deus colocar no nosso contato. Mas existem algumas situações que o Senhor faz algumas restrições. E aí eu vou falar desse texto. Nesse texto, ele está escrevendo para irmãos e ele fala de uma hospitalidade mútua, ou seja, entre irmãos. Então, sede mutuamente hospitaleiros. Por que ele fala isso? Que isso
simplesmente é uma manifestação do amor cristão. Jesus Cristo nos ensina que nós todos, quando recebemos pessoas em nossas casas para ajudar, no sentido de servir, sendo hospitaleiros, muitos de nós estaríamos recebendo anjos fazendo isso. Naquele contexto histórico que aqueles homens viviam, e que eles estavam vivendo especialmente naquela época de perseguição, era uma época em que não havia hotel, era uma época em que não havia Estado. Por que Estado? Porque por mais que as pessoas reclamem do Estado, hoje existe algo que chama assistência social. E pessoas hoje que queiram, de fato, não passar fome, elas podem, especialmente em lugares com condições. Aqui Londrina é uma situação assim. Qualquer mendigo, se quiser, ele tem um albergue para dormir, ele tem um abrigo, ele tem comida. Muitos não querem, mas está lá à disposição. Naquela época não havia isso. Naquela época, quando você tinha que fugir de uma cidade para outra, você estava por si só. E você não tinha onde ir. E você não tinha quem socorrer. Você não tinha quem pedir. Você tinha que virar um pedinte. Mas a ordem é, irmãos, a perseguição está vindo, a perseguição está grande, está forte, vocês já estão sofrendo, então entendam. Recebam-se uns aos outros, mutuamente. Abram as portas das casas de vocês para que vocês façam isso. Mas eu não conheço o seu irmão. Você pode nunca ter visto. Ele é o seu irmão, ele faz parte do seu corpo. Tem uma ilustração bem interessante que aconteceu comigo uma vez, quando eu era adolescente. Eu tinha uns 17 anos, eu estava na escola ainda, no ensino médio. E a gente estava lá no contraturno, sem aula, conversando com um amigo meu, e aí, de repente, apareceu o nosso coordenador perguntando, gente, alguém aí fala inglês? Alguém sabe falar inglês, alguma coisa? Não tem nenhum professor aqui na escola agora, tá? Aí a gente sabe mais ou menos. Aí ele falou, tem um cidadão ali na porta, na portaria, e ele está desesperado, chorando, ele é estrangeiro, e a gente não está entendendo o que ele fala, e ele está perdido, e ele está pedindo ajuda e está chorando lá. Aí a gente foi, né? Chegamos lá, um senhor baixinho, assim, na faixa dos 45, 50 anos, de fato desesperado, moreno. Dava para ver que possivelmente ele era do Oriente Médio, de uma região assim, e ele estava chorando e desesperado e tentando falar, ele estava perdido de fato. E aí, quando a gente tentou ali conversar com ele de alguma forma, a gente foi entender. Ele estava perdido. Foi a única coisa que a gente entendeu. E sabe o que ele falava? Ele falava inglês muito mal. Ele não era alguém falante nativo de inglês. Ele falava assim, eu quero uma Christian Church, take me to a Christian Church. Ele queria que a gente levasse ele para uma igreja cristã. Me leve para uma igreja cristã, me leve para uma igreja cristã. Ele estava numa escola. Na época eu não era evangélico, eu ainda era católico, estava numa escola católica, a gente levou ele para onde? Lá para a Catedral de Maringá. Aí, quando a gente chegou lá, ele falou assim, no, católico não. Isso não é brincadeira, irmão, isso aconteceu. E a gente ficou, nossa, que cara mal agradecido. E ele continuou, Christian Church. Depois a gente levou ele, se eu falar, a gente levou ele para a igreja dos Mormons, depois que a gente achava... Isso aconteceu de verdade também. Então, assim... Mas vocês me perdoem que eu não tinha conhecimento teológico algum na época. Mas depois a gente conversou com as pessoas que receberam, porque a gente não conseguia entender ele muito bem. Esse homem era um missionário, que ele havia vindo para o Brasil das Ilhas Maldivas, lá do Oceano Índico. Ele veio para um congresso que acontecia no Rio Grande do Sul, ele pegou um ônibus em São Paulo, desceu na rodoviária em Maringá, e quando ele voltou, o ônibus já tinha ido, a mala dele tinha ido, ele estava perdido em Maringá e ele estava andando já há quase 2 dias. Mas o que é muito interessante, o que ele fez? O que ele pediu? Eu quero uma igreja cristã. Porque ele sabia que ainda que ele estivesse a 15 mil quilômetros da casa dele, se ele achasse uma igreja cristã, e ainda que a gente tenha as nossas grandes divergências com os mormons, né? Mas aquele pessoal recebeu ele, deu comida, deu pouso, deu dinheiro, colocou ele no ônibus e mandou ele para o destino dele. Porque é isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da hospitalidade. É óbvio que talvez a gente não vai ter pela graça de Deus, a comunidade já teve a oportunidade de fazer isso, receber refugiados aqui. E glória a Deus por isso. Talvez vai aparecer mais refugiados, mas talvez não seja simplesmente isso. Talvez seja você abrir sua casa para alguém que está passando um momento difícil, para alguém que está precisando de ajuda, para alguém que precisa de um pouso, para alguém que precisa de um conselho. E às vezes é melhor que você abra a porta da sua casa para fazer isso. Então, entenda,
preguiça, eu trabalho muito, tem gente que recebe para fazer isso. Tudo isso pode ser desculpas muito bonitas para você tentar desobedecer a Deus. Mas no fim é tudo desobediência a Deus. Deus não te dá a opção de você não ser hospitaleiro. E tem mais um detalhezinho. Sem murmuração. Sem reclamar ainda. Mas eu não gosto. Sem reclamar. Aprenda. Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Sabe o que isso significa? Que é bom e agradável. Se você não consegue sentir isso, é porque você está errado. Então, clame ao Senhor para que Ele te dê essa compreensão. Então, aqui mais uma aplicação. Seja hospitaleiro, abra a porta da sua casa, esteja atento. Isso é uma forma de servir, irmãos. Isso é uma forma maravilhosa de servir. E, ainda que você tenha dificuldade, clame ao Senhor por isso, porque isso faz bem. Faz bem para a sua família. A obediência a Deus faz bem. Quando você obedece, abre a sua casa, você abençoa a si mesmo e abençoa a sua família. Você não está abençoando só os outros. O serviço te leva a ser abençoado também. O segundo ponto, faça um bom uso dos dons que Deus te deu. Está lá no verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada filho de Deus recebeu de Deus dons, presentes e merecidos. Para que a gente usa os dons que Deus dá para a gente? Para a edificação da igreja. Você tem a possibilidade até de usar esses dons para outras coisas, e todos nós usamos. Às vezes você recebeu, por exemplo, o dom do ensino. E você pode usar isso, e você deve usar isso na igreja, na medida do possível. A gente tem a escola, a gente tem as salinhas, a gente tem o púlpito, a gente tem formas de ensino, evangelização, missões, tudo isso. Mas você também pode usar isso para trabalhar como professor. Não pode? Não tem problema nenhum. Deus te deu o dom da inteligência. Você pode ser um grande pesquisador, mas você pode e deve usar isso aqui. Deus te deu o dom de ouvir e aconselhar. Você pode trabalhar com isso, sendo um psicólogo, um psiquiatra, mas você pode também usar aqui. Então não é problema a gente usar os nossos dons lá fora. Mas saiba que os dons que Deus te deu, Ele te deu com uma finalidade. Para você usar para a edificação da igreja dele. Quem aqui tem dom? Todo mundo. Ah, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho dom. Eu não tenho dom porque eu não sei falar de púlpito e eu não toco nenhum instrumento. Muitas pessoas acham que dons na igreja se resumem a isso, aquilo que se vê, a música e a pregação. Isso são dons mesmo. Eu não consigo tocar nada, não conseguiria de forma nenhuma. São dons que Deus deu e glória a Deus por esses dons, mas esses não são os únicos dons que Deus deu. Deus deu muitos dons para todos nós. Orar, visitar, ajudar, ser hospitaleiro. Não quer dizer que todos nós não tenhamos a obrigação e o dever de sermos tudo isso em muitas situações, mas a gente sabe que existem pessoas que têm mais facilidade em fazer uma coisa que outra. Existem pessoas que têm muito mais o dom de estão atentas, ela percebe, a irmã está precisando de ajuda. Talvez ninguém percebeu. Aquela irmã vai e faz isso. Isso é uma forma de servir. E quando todos nós aqui entendemos e compreendemos qual é o nosso dom e colocamos eles à disposição da igreja, aí a igreja funciona como corpo. Porque, como um corpo tem várias funções, né? O rim, o fígado, a pele, cada um tem a sua função, a igreja também recebe vários dons para que todos eles, funcionando normalmente, de maneira coesa, prossigam na direção do crescimento para Cristo Jesus. Então, tenha discernimento de qual é o seu dom. Entenda, existem dons que são extremamente úteis, necessários e relevantes e que não chamam a atenção de ninguém. Diante de Deus isso faz diferença? Não faz. Então, clame ao Senhor para que você faça isso. E aqui Pedro ele vai dividir todos os dons que existem, basicamente em dois. E aí eu vou colocar para vocês, e isso vai estar agora no verso 11. Todos os dons. Dons de fala e dons de serviço. Basicamente, nisso aí você consegue colocar tudo. Primeiro, os dons de fala, o dom de falar. Se alguém fala de acordo, ou fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é o dom de falar? É o dom de falar do evangelho, de pregar, de ensinar. Esse dom é restrito ao pastor ou pregador de púlpito? Não. Todos nós aqui podemos fazer isso de alguma forma. E alguns são habilitados de uma maneira diferente.
um missionário, uma missionária, um professor de escola dominical, pessoas que pregam o evangelho com mais facilidade que outras. Todos nós somos chamados a fazer isso em alguma medida, mas a gente sabe, algumas pessoas têm uma facilidade maior de fazer. Deus coloca esse encargo no coração e a pessoa faz isso. Os dons de fala são esses, para homens e para mulheres, que estão habilitados a fazer isso e que Deus coloca esse encargo, esse desejo, essa necessidade, essa facilidade mesmo de ensinar. Por meio do discipulado, por meio do aconselhamento. Existem várias formas de que isso aconteça. Mas existe um jeito certo de fazer isso. E o texto diz para nós, se você fale, seja no aconselhamento, seja na pregação, seja no discipulado, seja no grupo nas casas, seja na salinha aqui para as crianças, se você for falar, você vai falar de um jeito, de acordo com os oráculos de Deus, com as palavras de Deus, com o ensino de Deus, de acordo com a palavra. Graças a Deus, hoje de manhã o Alexandre fez uma pregação inteira basicamente sobre esse tema. Você quer falar? Pregue a palavra de Deus. Ninguém precisa saber o que você pensa. Ninguém precisa saber a sua opinião ou o jeito que você acha que deve se resolver as coisas. O pregador fiel, a pregadora fiel nesse sentido que todos nós podemos pregar, ele se atém àquilo que a palavra diz. Isso não quer dizer que nós não possamos e devemos, eu usei aqui ilustrações que nos ajudam ao quê? A entender melhor a palavra de Deus. Aponta para a palavra de Deus e não para aquilo que eu quero. É aquilo que a palavra diz. Então, quando isso acontece, nós devemos, então, fazer dessa forma. Não falando de nós, mas falando da palavra e sendo fiel. Nós temos que ser fiel à Escritura. E aqui é interessante. Tem alguma coisa para inventar? Não. Então, quando o pregador vem e prega uma boa pregação, bem fiel, de acordo com a palavra, e você é edificado, que glória tem para o pregador? Nenhuma. Porque o máximo que ele fez foi não atrapalhar aquilo que já está escrito aqui. Foi ser fiel àquilo que a palavra diz. A glória vai toda para quem? Para o Senhor que fez a palavra, para o Senhor da palavra. A glória é dele. Porque o nosso testemunho, o nosso chamado como aquele que prega, seja de púlpito, seja no ensino, seja fiel à palavra. Por isso que a glória é só para ele. O serviço é basicamente a mesma coisa. Se alguém serve, aqui o serviço é o quê? Todo tipo, tudo que sobra. Tudo mais. E olha, quem prega, quem fala também serve. Certo? Quem prega, naturalmente, vai servir também. Mas o serviço é isso. É ajudar. Você pode ter um serviço formal, como é o da diaconia, por exemplo. Os irmãos diáconos, eles têm um serviço formal. Né? Um ministério ordenado. Mas você tem o serviço informal. As pessoas que estão aí ajudando, as irmãs que se ajudam, os irmãos que se ajudam, visitam, levam, ajudam financeiramente, ajudam com questões de necessidade, dão uma carona, tudo isso faz parte do serviço. E se você for servir, aqui também tem um qualificador. Como que você vai fazer? Faça-o na força que Deus supre. Não é de acordo com a tua força, com a tua vontade. Quando você tenta fazer de acordo com a tua força, eu garanto para você, não vai durar 2 dias. Porque logo você vai estar esperando alguém troque, você não vai receber, e você já vai ficar chateado, e logo você vai ver que está muito difícil, que tem muita coisa, e logo você vai começar a olhar, por que eu, se todo mundo, ninguém faz isso? Mas é na força que Deus supre. É assim que a gente serve a Deus. É assim que a gente serve ao Senhor. E é interessante que o jeito que ele encerra o capítulo, o versículo 11, com o versículo 11, esse ponto aqui. Se você prega, você vai pregar o quê? Palavra de Deus. Glória não é minha. Se você serve com a força de Deus. A glória não é sua também. Por quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se quando eu sirvo é na força do Senhor, se quando eu falo, que eu falo é a palavra de Deus, o que sobra para mim e para você? Nada. Porque a glória tem que ir toda para quem? Para Deus. Deus glorificado, aquele que foi glorificado por meio do Filho. A ele pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então, o fim está próximo? Ore, ame e sirva. Esse é o nosso chamado.